Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Professor Brian Hill por aqui, para iniciarmos essa playlist sobre função quadrática, mal conhecida como função polinomial. Não é correto esse nome, tendo em vista que a ideia de polinômio está voltada para equações, e aqui não é uma equação, é uma função. Domínio contra domínio, imagem, tudo está valendo aqui, ok? Mas é muito parecida com a equação polinomial do segundo grau. Muito parecida. E, inclusive, nós vamos precisar, quando estivermos trabalhando funções, função quadrática, nós vamos precisar saber resolver uma equação do segundo grau. Então, a gente precisa conhecer Bhaskara, soma e produto, esses macetes. Tudo tem aqui no canal também, na playlist sobre equações do segundo grau. Como vocês já sabem, como nós já trabalhamos, toda função tem a sua parte analítica e sua parte geométrica. Eu gosto de chamar de parte algébrica e parte geométrica. Então, a função quadrática não vai ser diferente, beleza? Vamos lá. A parte geométrica, vamos lá. Parte geométrica. A parte geométrica é uma coisinha, é uma figura chamada parábola. A parábola é um desenho muito específico, tá? É um desenho muito interessante que tem propriedades que a gente não precisa estudar. A gente precisa só entender que a parte geométrica é uma parábola, e aí conforme a gente for conhecendo a função, treinando, desenhando gráfico, a gente vai conhecer o formato dela. Mas no geral, a parábola ela é alguma coisa nesse estilo assim, ó. Ok? Então, o que tá... Ah, e detalhe, né? Ela é infinita, então ela continua para cá. O que você precisa perceber? Que ela tem um ponto de inversão aqui, ó. Ela vem descendo, observe que aqui ela desce, e observe que depois desse ponto, ela começa a crescer. Ok? E dentro do nosso estudo, ela pode ter duas posições. Voltada para cima, ou então ela pode ser assim também. Ó. Voltada para baixo, também infinitamente. Aqui o que acontece é o contrário, né? Ela vem subindo e depois ela desce, ela inverte. É claro que o que eu estou passando para vocês aqui é só uma introdução, tá? Não é nada assim demais, nada que vá fazer você conhecer uma parábola no vídeo de hoje, de forma alguma. Mas é o que você tem que ter em mente. A parábola é um desenhozinho desse. E aí você já pode começar a imaginar esse desenho dentro do plano cartesiano. Olha que interessante. Plano cartesiano aqui, ó. Aí já começa a ficar mais legal o nosso trabalho. Alguma coisa assim, ó. Beleza? Porque aí você já percebe o eixo Y, o eixo X, e já começa a pensar em quem? Na função f de x igual a y. Beleza? E quando a gente fala de f de x igual a y, nós estamos falando de álgebra. Álgebra. Qual é a fórmula algébrica da função quadrática? É essa daqui, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Olha que interessante. Apaga esse cara aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é esse? Quem é esse? Se você igualasse a zero, seria uma equação do segundo grau, mas não é igual a zero, é f de x, então é função. Detalhe, a, b e c pertencem aos reais. E o A é diferente de zero. Ou seja, A, B e C podem ser quaisquer valores
Positivo, negativo, fração, raiz, pode ser qualquer coisa. O único que tem restrição é o a, ok? Então agora você já está sabendo que a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c nada mais é do que a função quadrática, beleza? E essa fórmula gera esse tipo de gráfico ponto a ponto. A gente escolhe um valor para x e vai gerar um ponto. Olha só, o valor de x aqui gera um valor de y. Um outro valor de x aqui gera um outro valor de y. E então são vários pontos nessa função. Ó, esse ponto daqui, que eu já tinha falado dele, ele tem um x e tem um y. A gente vai ver que ele é um ponto muito especial, tá? Então, a função quadrática é essa brincadeira. A fórmula ax ao quadrado mais bx vai ser, e o gráfico, que é uma parábola. Claro, esse gráfico aqui, ele pode... essa fórmula, ela pode aparecer como f de x igual a ax ao quadrado, ou seja, sem o b e sem o c, ou ele pode aparecer para você como f de x igual a ax ao quadrado mais bx sem o c, ou f de x igual a ax ao quadrado mais c. E aí agora, nesse caso, sem o b. São essas três possibilidades. Em todas elas, o a aparece. Coincidência? Não, sempre tem que ter o a. Sempre. Tá bom? É isso. A gente vai começar a brincar aí, tá? O que eu vou deixar como sugestão? Antes de você continuar os estudos sobre função quadrática aqui nessa playlist, volta na playlist sobre equações de segundo grau, dá uma lembrada de como funciona, fórmula de Bhaskara, discriminante, tenta resolver outras equações, tá bom? E aí a gente continua. Beleza? Curte esse vídeo, segue o canal, até o próximo.